Fala, sociedade da IA! Sejam muito bem-vindos a não um episódio de podcast. Dessa vez, eu e Camila, a gente conversou e a gente viu que tá massa gravar o podcast, a gente tá gostando, mas o formato é muito bom para coisas maiores, mais longas. Mas muitas vezes a gente fica conversando toda semana, tem várias notícias que a gente acha interessante, várias coisas que a gente quer trazer. E se a gente for esperar para só falar disso num podcast, vai ficar muito longe e as coisas vão mudando muito rápido. Então a gente decidiu que a partir de agora, semanalmente, talvez não, semanalmente, a gente vai estar trazendo para vocês notícias que a gente achou interessante. É um novo quadro que a gente vai estar fazendo aqui. Não tem um nome ainda para esse quadro, então se você tiver uma sugestão, tiver uma ideia, deixa aí nos comentários, fala pra gente o que, é que você tá achando, fala pra gente sobre o que é que você gostaria que a gente falasse aqui também. E a ideia por trás desse quadro é trazer algumas notícias de que aconteceram nas últimas semanas, uma forma mais rápida, mais curta, da gente passar um pouco de informação para vocês. A gente sabe que não é todo mundo que tem tempo para assistir o episódio todo do podcast, a gente tenta botar os cortes, a gente bota os cortes no YouTube, é, mas às vezes é uma forma boa de você pegar um pouco de notícia, é um vídeo mais curto. Então a gente decidiu que vai começar a fazer isso a partir de agora. Então vai ser um vídeo semanal de notícias sobre inteligência artificial. Estamos abertos a sugestões. Manda pra gente aí nos seus comentários o que é que você acha. Manda pra gente suas ideias de nome. Eu tô aqui com Camila, mais uma vez, como sempre, de setup novo. Estreia do setup dela aqui. E aí, fala pra gente sobre o setup um pouquinho. Recebi críticas que o meu setup estava muito ruim. Eu estava no quarto de bebê lá em cima. Não, eu não tenho filhos, mas era um quarto de um bebê que morava nessa casa antes. E o papel de parede era azul e branco, assim, listradinho, e não tinha nada atrás. E eu não quero mudar nada, porque eu não vou ficar muito tempo nessa casa. Então, recebi críticas que estava ruim, mudei tudo. Aí, agora eu tenho uma luz de LED. Não tem nada mais profissional do que isso. Gamer Girl. E aqui coisas, xadrez de ave, jogos de tabuleiro e umas coisas aleatórias lá em cima que eu ainda vou colocar umas coisas mais bonitinhas. Eu quero colocar o nome Sociedade da IA lá atrás, vai ficar legal. Guarda pra Mas botar a estou placa aqui do de YouTube. setup novo. Caramba, imagina. Estou aqui de setup novo pra gente falar notícias interessantes, porque como o João falou, no podcast, pra quem não sabe, a gente sempre faz um podcast temático. E aí, se a gente vai trazer notícias, a gente traz notícias relacionadas àquele tema. Só que aí a gente passa a semana realmente, tipo, se mandando notícia e às vezes a gente quer um lugar para falar das notícias, tipo assim, bombásticas da semana que não tem nada a ver com o tópico do nosso podcast. Então é aqui que a gente vai trazer essas notícias. E hoje a gente separou 4 notícias que a gente achou, assim, as mais legais da semana. Até o dia de hoje, estamos gravando aqui dia 14. Se sair alguma coisa depois, vai pro da semana que vem. E vamos lá, qual vai ser a primeira notícia que a gente vai falar hoje? Então, vou falar primeiro da notícia que saiu no jornal O Globo, no Brasil, na área de tecnologia, falando algo que é um pouco relacionado ao tema de um dos episódios que a gente gravou agora há pouco. Vocês vão lá conferir se quiserem ver mais informações sobre isso. Mas são que existe hoje já um mercado de brasileiros sendo treinando IAs. Né? Recebem, em média, R$ 10 por hora para treinar modelos de IA. O Jornal o Globo entrevistou algumas pessoas e fez uma pesquisa a respeito disso. A gente vai colocar em algum lugar aqui, em algum lugar na tela, a notícia e o link na descrição. E a Globo entrevistou várias pessoas que fazem isso durante o horário do trabalho, durante estudo e tal. É chamado de microtrabalhos. E elas recebem, em média, 15 centavos por clique para analisar imagens geradas por IA, texto gerado por IA, e dizer se aquilo corresponde ou não com a realidade, se tá bom ou não, se parece legítimo ou não. Então, como a gente falou no episódio do podcast lá, que o pessoal estava querendo entrar em greve porque não queria que a sua imagem ou suas vozes fossem usadas para treinar modelos de IA, existem pessoas no mundo inteiro dispostas a fazer isso por pouquíssimo dinheiro. A Globo identificou mais ou menos 163 milhões de perfis cadastrados em plataformas diferentes, ou seja, uma mesma pessoa pode ter 2, 3, 4 perfis, mas nessas plataformas que oferecem esse tipo de serviço, tem aproximadamente 163 milhões de perfis de usuários cadastrados fazendo esse tipo de serviço hoje, agora. E aí, Camila, o que é que você acha disso?
Eu acho que é uma ótima, assim, para quem tá precisando, é uma ótima ideia para ganhar uma graninha extra aí. Mas a gente, não sei, a gente tem que pensar em implicações éticas, assim, do tipo, será que esse salário é muito baixo e, de certa forma, você está escravizando um pouco as pessoas, assim, tipo, tirando muito proveito delas, pagando um salário muito baixo? Porque, para dar um contexto, as empresas, elas, para treinar os seus modelos, elas precisam de dados e o que é ainda mais difícil é que elas precisam de dados que sejam rotulados. Exemplo, se eu tenho uma IA que vai me classificar o que é um cachorro, o que é um gato, eu preciso de um monte de foto de cachorro, só que precisa estar escrito embaixo que é um cachorro, precisa estar rotulado. E um monte de foto de gato dizendo lá embaixo que está rotulado, que é gato. Então, esse trabalho de rotular é um trabalho que não precisa de lá muitas. Assim, você não precisa de muitos skills, de muitas habilidades. É um trabalho fácil de fazer, só que é um trabalho bem maciço. Então, eu entendo aí que eles estejam precisando de pessoas para isso. É uma oportunidade para ganhar uma graninha extra, mas não sei falar muito nessas questões éticas de, pô, será que estão se aproveitando da galera? O que você acha? Então, eu vi que a maioria dos usuários são da Ásia, África e América Latina. Então, o sul global, né? São pessoas que estão em áreas relativamente mais pobres da geopolítica. E, como eu falei antes, para eles é uma oportunidade, né? Então, para a gente, o que é 15 centavos de dólar para uma pessoa na África pode ser um almoço, né? Então, assim, muitas vezes você vai lá e é um clique que você vai ter que dar. Eu vi que tinha outras coisas também, que você tem que fazer alguns gestos com a sua mão, identificar as Hum, partes de olho, tipo, que é uma íris. Entendeu? Então, assim, são vários modelos de IA sendo treinados de formas diferentes que precisam de um input humano por trás. E E essas aí a pessoas ganham Globo uma tá grana. dizendo que os brasileiros estão fazendo isso. Isso. Muitos brasileiros e pessoas na Ásia, na África, na América Latina como um todo entraram nesses mercados de microtrabalhos. São microtrabalhadores digitais treinando IA. Legal. Notícia número 2. Dessa vez a Microsoft. A Microsoft lançou um vídeo no YouTube há uns 12 dias atrás, falando de uma nova pesquisa que eles estão fazendo na área de IA generativa. O que eles estão falando é que para quem não sabe o que é IA generativa, o ChatGPT, por exemplo, é uma IA generativa, certo? É uma inteligência artificial que gera um conteúdo, seja ele texto, seja ele vídeo, seja ele foto. E aí, o que a Microsoft está dizendo é que uma limitação desses chatbots é que ele só tem o seu texto. Verdade? Então, quem nunca se meteu numa confusão no WhatsApp porque você mandou uma mensagem com intenção e a pessoa leu num tom completamente diferente do que você queria que ela lesse? Quem nunca? Várias DRs já foram geradas por causa desse tipo de confusão. E com os chatbots é a mesma coisa. Então, a Microsoft, para fazer com que essa interação entre humano e chatbot seja mais suave, seja mais eficiente, mais satisfatória, eles estão experimentando com o que eles chamam de prompt. O prompt é aquela entrada que você dá para a IA generativa. Um prompt multimodal paralinguístico. O que isso quer dizer? Que eles vão dar outras formas de entrada para aquele chatbot. Eles estão experimentando com áudio e com vídeo. Então, num demo que eles fazem, numa demonstração que eles fazem no YouTube, aí a pessoa fala, manda um áudio e tem a câmera também, e aí o chat classifica como é que tá o sentimento daquela pessoa. Então, ela tá feliz, ela tá triste, e eles dizem que eles estão treinando 3 modelos Transformer, que, para quem não sabe, são modelos, tipo, gigantescos, e aí eles estão vendo essas 3 coisas separadamente, o áudio, o vídeo e o texto e usando uma combinação dessas saídas para gerar uma fala do ChatGPT, não do ChatGPT necessariamente, do chatbot, que seja mais legal, que a interação seja mais legal com o humano. Achei interessante, o que você acha? Eu achei muito bom também e acho que abre a possibilidade de você até se comunicar com um chatbot por linguagem de sinais, né? Fica uma coisa mais inclusiva Isso! e
E, poxa, já pensou você tá conversando com um bot e seu assistente, quantas vezes você fala com a Alexa da vida, ou com a Siri, ou com o Google, e você conseguir conversar com ela e ela entender o seu tom, entender se você tá irritado, se você tá tranquilo, o que é que você tá querendo dizer, mandar uma mensagem para alguém, e aí você diz assim, ó, Alexa, escreve aí uma mensagem pro meu pai dizendo que eu vou fazer isso, 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 isso e isso. E aí ela escrever, bota um carinha feliz e sai super humano aquele texto, entendeu? Essa é a ideia por trás e eu achei muito massa, achei sensacional. É. Acho que abre caminho também para ter essas IAs mais personalizadas. Que eu acho que vai ser assim um pouco do que está caminhando para isso, para IA ser mais personalizada para você, porque se ela está sempre ali recebendo o seu vídeo e o seu texto sempre daquela pessoa, ela pode aprender como é que você se comporta e como é que você sente. Inclusive, eles estão dizendo que o que eles querem fazer no futuro para continuar essa pesquisa é pegar mais informações, como por exemplo, sensor do ambiente, sensor da sua atividade cognitiva e o seu heart rate, o batimento cardíaco. Então, é isso, eles querem cada vez mais informação do quanto você está se sentindo para a IA responder personalizada para você. Um pouco esquisito, um pouco esquisito. Meio assustador, mas Você vai tá ser o dando muita futuro, né? informação, né? Mas Vai é ser isso. Mas anel, atividade cognitiva é relógio. bem esquisito. A gente já faz muito disso, né? A gente bota atividade do nosso sono, alimentação, exercício físico, batida do coração e tudo mais. Já tá Bate tudo no no relógio, coração. anel. Agora a parte cognitiva vai ser mais um ponto aí que vai É. entrar. A tecnologia está fazendo esse caminho de ficar cada vez mais perto de você e cada vez mais personalizada. Porque, por exemplo, tipo, antes era só o computador que estava ali fora e você acessava ele. Aí ele vem para o seu celular, que está sempre na sua mão. Aí ele vem para o seu relógio, que está no seu pulso o tempo todo, que mede o seu batimento cardíaco. Aí tem gente que tem um anelzinho que usa para dormir. Então, tá fazendo esse caminho de ficar cada vez mais perto de você e cada vez mais personalizada, né, para você. Então, é isso que a Microsoft está tentando fazer também. E já que a gente entrou nesse negócio de tecnologias novas sendo desenvolvidas, a Bloomberg, que é uma empresa de negócios aqui na gringa, ela noticiou algumas semanas atrás que a Apple decidiu finalmente entrar no mercado de linguagens, modelos de linguagens grandes, né, os LLMs. E existe um projeto agora. A Apple foi muito reticente em entrar na IA generativa. Ela não quer ter problemas fiscais, ela não quer se envolver com nada que seja polêmico ainda. E ela gostaria de investir mais nas tecnologias que ele já tem e aprimorar o que ele já tem, que ele sabe que está tudo certinho na lei, mas como eles viram que eles estão ficando para trás, eles decidiram começar a deixar alguns times de pesquisa deles desenvolverem a própria linguagem deles. O modelo se chama Ajax, que, para quem não sabe aí, mitologia grega, foi um dos heróis da Guerra de Pérsia, de Troia, na verdade, da Guerra de Troia. Nossa, fui dar uma de estudioso aqui e falei merda. Na Guerra de Troia, e é uma cidade na Holanda também, um time de futebol. Mas eles começaram a desenvolver e internamente eles têm um produto já que eles chamam de Apple GPT, entre eles só, mas é utilizado por um grupo muito pequeno de desenvolvedores da Apple, de engenheiros da Apple. Não é algo que eles têm nenhuma intenção de comercializar por agora. Eles querem ter muita certeza que está tudo certo antes de começar a botar isso no seu iPhone. Então, não pense que isso aí vai estar saindo no seu iPhone 15 ou talvez nem no 16. Talvez nunca saia. Assim, a Apple trabalha muito com IA. Como a gente falou, eles usam seu sono, sua atividade cardíaca, eles têm o relógio, tem outras tecnologias, eles usam bastante IA para personalizar o seu telefone, eles estão investindo muito em IA, mas na área de IA generativa não é exatamente o que eles estão querendo focar agora. Eles começaram essa divisão aí por pressão de acionista, por pressão do mercado, porque eles não querem ficar 100% para trás, né? Então, Entendi. Legal, bom saber que a Apple tá entrando aí. Eu sou suspeita para falar, eu sou meio fangirl da Apple. As minhas coisas são bastante Apple, assim. E eu sei que eles são, eu acho, né? Eu sinto que eles são conservadores, assim, quando vão para lançar coisas, eles só lançam quando o negócio tá realmente bem integrado ali com tudo. Então acho que vai ser legal quando sair. Vamos ver se vai sair.
Mas bom saber que já existem rumores Se no sair, LLM da Apple. se sair, vai ser algo bom, porque eu nunca vi a Apple lançar nada meia boca, então acho que eles geralmente quando lançam é porque eles fizeram um bom pesquisa de mercado e vão colocar assim uma coisa boa, segura, né? Que é uma das coisas que eles mais prezam no telefone, no iPhone, nos sistemas operacionais Apple, é que muito responsável com data breach, né, com vazamento de informações e tal. De vez em quando rola ainda, mas é mais culpa de usuário do que da Apple em si. Mas eles são muito conservadores nesse sentido de informação. Então, assim, para você ter um modelo desse que vai pegar dados de todas as pessoas e mexer e gerar, são muito conservadores mesmo. Então, não existe um grande otimismo assim da parte do tipo, vai sair um produto rapidamente, mas só da notícia sair, o valor do mercado da Apple subiu na casa de algumas dezenas de bilhões de dólares só de ter esse boato do Apple GPT. Então, assim, quando a Apple se envolve, as pessoas prestam atenção. Sim, Então, é isso aí. legal. E como última notícia do dia, a última notícia que nós separamos para vocês é que a IA iguala humanos no diagnóstico de câncer de mama. E essa notícia é legal porque foi da Universidade de Lund, que, para quem não sabe, eu moro na Suécia e eu moro na cidade de Lund. E a Universidade de Lund é aqui, bem pertinho da minha casa. Então, achei legal. E aí, a Universidade de Lund pegou 80 mil mulheres e analisou as mamografias dessas mulheres. E eles dividiram elas em dois grupos, o grupo de controle e o grupo experimental. Aí, no grupo de controle, 2 radiologistas viam os mamogramas delas. E no grupo experimental, é como se um desses radiologistas fosse substituído por um IA, que é a Transpara. E aí eles viram e eles disseram que não houve perda de eficácia, de acurácia, comparando esses dois grupos. Ou seja, a IA, ela performou, o combo IA mais um radiologista performou tão bem quanto 2 radiologistas. Então, eles conseguiram substituir aí aproximadamente 40% do trabalho, porque eu esqueci de dizer que existia um caso em que os 2 radiologistas viam a mamografia do grupo experimental. E era quando essa Transpara, ela dava a nota máxima de risco de câncer. E aí, o segundo radiologista entrava para olhar. Então, essa IA substituiu mais ou menos 40% do trabalho do radiologista e eles não perderam em nada na acurácia. Então, isso é muito legal e, teoricamente, é o primeiro sistema médico, assim, que atinge o que eles chamam de padrão ouro. Então, isso é uma notícia muito legal. Vale ressaltar que ainda não está nem perto assim, de estar pronto para ser realmente lançado na clínica. Eles ainda dizem que precisam de muito mais estudo, eles pretendem lançar outro estudo com ainda mais pacientes, mas é uma notícia bem legal que a IA está chegando. Já vem sendo trabalhado detecção de câncer de mama há bastante tempo, mas agora finalmente chegou num padrão que é tipo assim, tão bom quanto um médico radiologista em detectar câncer de mama. Isso é muito legal. É sensacional o avanço, né? E principalmente, assim, a gente está chegando num momento que várias economias do planeta Terra, principalmente na Europa e aqui no Canadá, em alguns lugares, que ainda oferecem sistema de saúde público para as pessoas, estão tendo problemas de manter o seu sistema de saúde, né? Populações envelhecendo, ficando mais velhas e a procura, a demanda, teve a crise com o Covid, então assim, investimento em tecnologia para livrar, 40% do tempo de um médico, você vai estar fazendo ele atender outras pessoas, né? Isso escala. Né? Então você vai juntando assim, esse cara agora vai poder ajudar outro, que vai poder ajudar outras pessoas. E de cada um dos médicos se livra, quantas mais pessoas vão poder ser atendidas, né? Quanto vai agilizar na fila aí de espera. Então eu acho que para a população em geral, essas tecnologias avançarem é super importante, assim, vai ajudar muito. E frisando que o objetivo, como a gente vê no estudo, não é substituir o médico, é auxiliar o médico e trabalhar em conjunto com o médico para ganhar tempo sem perder, né? Uma coisa que eu tenho que reiterar, talvez eu tenha falado errado, que é o seguinte, não foi exatamente o que eles chamam não é a acurácia, eles chamam da taxa de falsos positivos. Existe uma diferença técnica quanto a isso, então se tiver alguém técnico me escutando e quiser olhar o artigo que a gente vai colocar no link, me corrigir aqui, para não passar vergonha.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficou um pouco mais longo esse primeiro, mas foi porque a gente estava introduzindo a ideia para vocês. A ideia da E gente é que estamos toda. também experimentando, vendo Isso. se funciona, se a gente curte. Então, A, gostei. a ideia da gente é que esses vídeos tenham entre 10 e 15 minutos. Talvez passe um pouquinho de 15 minutos. A gente gosta de falar bastante. Então, Tem esse problema. mas aí, espero que vocês tenham gostado. E deixa aí comentário, segue a gente, curte, compartilha, ativa o sininho. Mostra pra família se vocês gostaram, se vocês acharam que tem uma notícia interessante. Manda pro seu amigo, manda pra todo mundo. A gente tá E tentando aí. sugere nome para o novo quadro. Isso, sugere nome pra esse quadro pra gente aqui. Então é isso. Até a próxima semana. No caso, até sábado vai ter episódio novo do podcast. Próximo sábado. Espero Isso. vocês lá. Abraços. Tchau. Cheiro.